Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros amigos do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Indubitavelmente, quando nós olhamos ao nosso redor, seja à nossa direita, seja à nossa esquerda, entendam o que eu estou dizendo, nós vemos o quê? Destruição, briga, ódio, guerra, disputa. Então, doença, paranoia. Então a gente pensa assim, meu Deus, mas o mundo enlouqueceu mesmo. E para o mundo ter enlouquecido desta forma que se encontra, nós temos que ver as suas causas, as profundas causas psicossociais. Como o ser humano enlouqueceu o seu planeta, ou, melhor dizendo, a sua sociedade, que ataca o planeta, o clima, a natureza, extinguindo espécies que são irrecuperáveis. Então, daqui a pouco, nós vamos extinguir a nossa espécie também. Eu gostaria de dizer aos senhores que na escola de psicanálise, de pensamento de Norberto Kepp, há muitos anos ele vem estudando, falando, alertando que se a humanidade não estudar em profundidade a psicopatologia e a psicossociopatologia, nós estamos caminhando para uma destruição grave, talvez total. Então, Kepp, psicanalista, ele estudando as principais escolas de psicanálise, inclusive esteve trabalhando em Viena, nos principais círculos de estudo psicanalíticos. Ao chegar ao Brasil, com a possibilidade aqui dele desenvolver a própria escola de psicanálise dele, o seu método, a sua teoria, com base no atendimento de centenas de clientes, inclusive no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, aonde ele fundou e dirigiu por muitos anos o grupo de estudos de medicina psicossomática. Esse grupo de estudos desenvolvia a aplicação do método científico no tratamento de clientes para a cura de todas as espécies de doenças, não somente as tradicionais na época, conhecidas como doenças psicossomáticas. Por exemplo, úlcera gástrica foi uma das primeiras doenças a ser reconhecida como sendo de fundo emocional. Além dessas doenças gastrointestinais, cujo diretor dessa clínica era o professor Edmundo Vasconcelos e que deu muito boas-vindas ao Dr. Kepp no trabalho dele na sua clínica, o Dr. Kepp atendia clientes de outras clínicas, moléstias alérgicas, cardiológicas, cardiovasculares, de todo tipo, enigmas da medicina. Então, vejam bem, esse mesmo método que Kepp foi desenvolvendo para tratar indivíduos e a sua doença mental, a sua neurose, suas doenças psicossomáticas, ele aplicou a uma análise da sociedade. E lá atrás, em 1976, ele lança o primeiro livro que se chama Psicanálise da Sociedade. Este livro, portanto,
foi a primeira pedra desse enorme edifício de estudo que ele foi desenvolvendo nos anos subsequentes. A psicanálise da sociedade. Aqui, Kepp coloca, por exemplo, ele aplica na sociedade, exemplifica na sociedade como que funciona a doença psíquica, a doença mental. E isso é muito bonito de se estudar. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns títulos de capítulos que ele desenvolveu, e ele fala: a patologia da vida social, que é a sociopatologia, o instinto e a cultura, o indivíduo e a sociedade. E aí ele vai: sentimentos esquizoparanoides sociais, sentimentos sociais de inveja, ódio social, o medo na sociedade, sentimentos depressivos sociais, a oralidade social, a analidade social, o erotismo social, o id e o superego na vida social, a consciência, né? E a maturidade social que um dia a humanidade deveria se dirigir. E ainda ele fala sobre política, sobre capitalismo, marxismo, democracias, ditaduras. Ele faz toda uma análise, inclusive, das sociedades religiosas. E aqui é um compêndio. Eu acho que é o primeiro compêndio de sociopatologia escrito na sociedade humana. E depois, claro, tem um monte de obras que ele foi aperfeiçoando e desenvolvendo isso. Você que me escuta, você é brasileiro ou não, mas você tem que saber que aqui neste país tem uma escola científica fundada por um brasileiro que é de incrível capacidade e que nós precisamos urgentemente estudar. Para isso, nós fundamos a nossa faculdade trilógica. Nós temos cursos de pós-graduação, de extensão e de graduação, onde a gente estuda essa maravilhosa ciência. E é só aqui que a gente estuda. Dr. Kepp. Bom, a questão é a seguinte: a psicanálise tradicional, vamos dizer, freudiana, ficou mais assim ligada à questão da libido. E a libido, em geral, é instinto, né? Então, não há problema assim que leve o ser humano a ficar doente, assim, com problemas graves mentais, através de questões libidinosas, né? A questão, então, é essa. O problema, assim, em geral, da ciência, colocou questão assim instintiva como básica, colocando 3 elementos assim fundamentais que levam o indivíduo ou a evoluir ou a se fixar numa fase. Por exemplo, a primeira fase é do 0, né, quando nasce, até 2 anos de idade, chamado fase oral. Essa fase, a criança é ligada mais à questão de leite, né, de beber leite, mamadeira, coisa assim. A segunda fase é a questão, a gente pode dizer, anal, dos 2 aos 4 anos de idade, que leva o indivíduo a se interessar pela vida assim, orgânica, pela vida em geral, principalmente a questão anal, né? A questão do intestino, chegando mesmo a criança, se não tiver cuidado, né, os pais,
a comer fezes, né? E a terceira fase é dos 4 aos 6 anos. Então, essa fase dos 4 aos 6 é quando a criança começa a se interessar pela parte genital, vamos dizer, a parte sexual. É quando a criança começa a ter interesse nesse campo e, vamos dizer, é uma fase mais adiantada. Então, se a criança tem independência, se a criança é muito ligada à questão da alimentação, é um adulto, vamos dizer, com 20, 40, 60 anos, é um adulto ligado à infantilidade. É por isso que se fala que o indivíduo doente é uma pessoa infantil. Ele tem uma atitude infantil. Então, os senhores notem o seguinte, né? Os indivíduos muito obesos, isso a gente via muito nos Estados Unidos, que havia praticamente alimentação abundante, pelo menos no tempo que nós moramos lá. E essa questão, se o indivíduo fosse assim fixado nesse tempo, né, de 0 a 2 anos, assim, voltado para a alimentação, ou então mesmo para a bebida, o indivíduo que bebe bastante, que fica embriagado, é o indivíduo mais infantil de todos. Então a gente nota, não no Brasil tanto assim, mas nos Estados Unidos, o indivíduo muito obeso, quer dizer, a população muito ligada à questão de alimentação, o que caracteriza esse tipo de infantilidade, que é a infantilidade maior, que a pessoa tem dependência dos outros, que a pessoa se alimenta demais. Então, quando uma pessoa engorda excessivamente, a questão é mais ligada a essa fase, uma conduta que a pessoa tem assim no início da vida e fica nessa questão. É a pessoa dependente que não consegue sobreviver sozinha, de maneira que a questão, por exemplo, da evolução é vista mais na parte instintiva, pois a segunda fase, né, é a fase que a pessoa, criança, né, entre, vamos dizer, 2 a 4 anos, a criança, o adulto fica fixado nessa fase. Então, chama fase anal, porque a criança já não tem tanto interesse pelo leite, né, pela mamadeira, vamos dizer, e começa a ver seus órgãos internos, sua questão, não assim de libido só, mas uma questão assim de vivência, né? Uma questão assim de vida já em sociedade. E a terceira fase, de 4 a 6 anos, é a questão genital. Então, é geralmente nesse tempo que a criança tem o desenvolvimento assim, genital, praticamente, e o indivíduo começa já nessa idade, veja, de 4 a 6 anos, já tem assim, uma atração, sendo homem pela mulher, a mulher pelo homem, e
se a pessoa é muito, a gente chama de ninfomaníaca ou erotomaníaca, muito voltado para essa questão, é sinal que a criança tem mais ou menos uma vida mental de 4 a 6 anos. Então, sendo fixado na fase oral, na fase anal ou nessa fase genital, é o que caracteriza a questão da doença mental. A doença mental é a fixação nessa fase infantil, seja a primeira, a segunda, a terceira, em que a pessoa não quer sair, não quer ser adulta, não quer assumir a vida como ela é, não quer, vamos dizer, se socializar. Agora, tem uma questão interessante, né? A questão da evolução. Geralmente a ciência considera a questão assim de passar de uma fase infantil para uma fase madura no sentido instintivo. Então, a ciência vê o desenvolvimento, a maturidade vindo praticamente lá de baixo, né? Da vida, assim, vamos dizer, oral, quando gosta muito de alimento, de bebida, ou a fase genital, quando já conhece as suas funções melhores, as funções assim, anais, ou então na terceira fase, a fase genital, quando começa a ter impulso sexual. Quer dizer, a ciência acha, em geral, que o ser humano evolui, passa de um grau inferior para o superior. Então tem essa ideia infeliz de que, vamos dizer, de que a questão é na evolução. Então, a gente estudando essa questão espiritual, a gente nota o seguinte: depois desse tempo, o ser humano, né, adulto, tem também 3 fases. A fase assim social, socialização, que ele gosta da sociedade, ele se integra na sociedade, ele se torna um indivíduo maduro, mas nesse sentido, né? Não dos instintos, mas do sentido assim, vamos dizer, espiritual. Então, a primeira fase adulta é a socialização, o indivíduo que tem boas relações sociais, consegue conviver em sociedade, consegue trabalhar, consegue produzir, às vezes, questões incríveis, né? Ou gênios, por exemplo, gênios da música, até gênio oral, ou gênio assim, que dá valor à questão das artes, né? Da pintura, da escultura, da arquitetura. Então, essa é a primeira fase da evolução maior. E a segunda fase da evolução tem 3 fases também. É a fase universal, quando o ser humano percebe que não está sozinho, assim, na vida social, na família, que ele deixa a família e tem interesse pelo país todo, pelos países em geral, a universalização da mente.
quando o ser humano tem conhecimentos além dos conhecimentos de casa, dos conhecimentos assim intelectuais próximos, que ele começa a notar que planeta que ele praticamente habita e o que tem nesse planeta e, portanto, a visão dele se amplia e ele começa a perceber que até o planeta não está sozinho, está num círculo assim de planetas e que ele habita praticamente a confederação cósmica, que são todos os planetas aqui, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, todos os planetas do nosso sistema solar. E a terceira fase, isso é interessante, que às vezes a pessoa não consegue chegar, é a fase espiritual. Então são três, né? A parte social, a parte da universalização e a parte praticamente espiritual. Se o indivíduo não percebe que ele habita um mundo assim, mais do que universal, mas espiritual, que tem anjos, que tem Deus praticamente, né? Claro, né? Não existe, tem em latim uma frase que fala que a questão praticamente da existência tem uma causa. E essa causa, se vamos dizer, essa causa é que cria o novo ser humano, mesmo que cria aqui na Terra um novo indivíduo, essa fase é uma fase que vem da criação de algo superior ao que existe aqui na Terra, que ninguém pode assim sobreviver, ninguém pode existir se não tem crescimento, se não tem praticamente a questão divina que cria tudo. Então já a questão da espiritualidade, se a pessoa rejeita, por exemplo, rejeita Deus, rejeita a espiritualidade, rejeita a própria alma, né? Porque falam que a alma é pura e o corpo é que é ruim. Não, o que é impuro mesmo é a alma. Por quê? Porque a alma é que dá praticamente as ideias, que dá as emoções, que dá o conhecimento. Então, não existe um elemento assim orgânico, um elemento no corpo, uma doença que não tenha vindo da alma. O que fica doente mesmo é a alma. Então, a doença não é criada no corpo. O corpo é praticamente o resultado da alma, da maneira que a pessoa pensa, da maneira que a pessoa tem ideias e praticamente como ela vive. Então, a questão não é instintiva, que assim, vamos dizer, melhorar os instintos que são perfeitos. A questão é melhorar esses elementos superiores que eu falei, né? A socialização, a universalização
e a espiritualidade. Se a pessoa não chega à espiritualidade, a pessoa permanece, então, no campo doentio. Até o próximo programa. Até. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.